Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga Bispo Eliane, trazendo para você a palavra da noite. Hoje, 27 de abril de 2021. A palavra está em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Eu vou ler para você o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Vou repetir: vê que hoje eu pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno e amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Muito forte essa palavra. Queridos e queridas, Deus disse aqui para o povo, veja bem que hoje Ele está colocando diante de nós a vida, o bem, a morte e o mal. Meu irmão e minha irmã, não é exatamente o que nós estamos vivenciando. Preste bem atenção no que tem acontecido no meu, no seu, no nosso dia a dia. O que nós temos visto todos os dias diante de nós? A vida e o bem, a morte e o mal. Essa é uma verdade tão profunda que nós estamos vivenciando e que nós encontramos ela na palavra de Deus. Mas, se guardarmos o mandamento, ou seja, se guardarmos a palavra de Deus que hoje Ele tem nos ordenado, de amar ao Senhor Deus e andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, estatutos, os seus preceitos, então nós viveremos. E Ele multiplicará, e te multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará. Meu Deus, nosso Deus nos abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Isso explica, meu irmão e minha irmã, que nós estamos para possuir, para entrar, para adquirir, para receber alguma grande bênção. E sempre que isso acontece, diante de nós é colocado a vida e o bem, a morte e o mal. Quero contar aqui uma história para você refletir. Preste bem atenção. Ela vai contar, é uma história real, viu? Que um homem, o tema da palavra de hoje é o poder de um só. Então eu quero falar que uma pessoa com o amor de Deus no coração, ela pode gerar mudanças inesperadas. Um certo homem chocou o mundo, assassinando o presidente Abraham Lincoln. Na época, o irmão desse homem, considerado um dos maiores atores da América, acreditando que o nome da família havia sido envergonhado para sempre, ele resolve se aposentar. Ele renuncia, à posição de ator e passou a viver em reclusão. Envergonhado, porque o irmão dele, afinal, tinha assassinado ninguém mais, ninguém menos do que Abraham Lincoln. Mas o seu legado veio a se transformar não em um legado de morte e decepção por conta do que o irmão dele fez, mas em um legado de vida e influência. Sabe por quê? Porque alguns anos antes do assassinato do presidente Abraham Lincoln, estava esse ator em uma estação de trem,
e ele estava em pé ali perto quando um homem se desequilibrou na plataforma e quase caiu na frente de um trem em movimento. Sem hesitar, esse ator resgatou o jovem, estendendo a mão e puxando-o pelo colarinho. Houve uma breve troca de agradecimento, mas o ator nunca sonhou com o quanto aquele momento seria significativo. Alguns anos depois, ele recebeu uma carta do então presidente Ulisses, agradecendo-o por seu feito heróico. Mas por quê? Porque o jovem que ele havia salvado era filho de Abraham Lincoln. Meu irmão e minha irmã, aquele ator levou aquela carta até o túmulo. Um lembrete de que podemos não ser capazes de mudar o nosso passado, mas com certeza podemos mudar o nosso futuro e o futuro de muita gente com os nossos atos, com as nossas ações, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E com a graça de Deus, eu, você, nós também podemos fazer essa grande diferença. Um irmão matou o pai, mas o outro salvou o filho. Não se culpe, não carregue nas tuas costas um erro que não é seu, uma culpa que não é sua, um peso que não é seu, uma carga que não é sua. Continue fazendo bem, continue caminhando a sua caminhada, a sua jornada, porque a palavra diz: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então nós vamos todos os dias, meu irmão e minha irmã, vivenciar essas duas etapas da vida: a vida, o bem, a morte e o mal. Não tem jeito, são coisas que nós vamos passar todos os dias, mas a escolha do lado que nós vamos ficar é nossa. Você vai ficar do lado da vida, do bem, ou você vai escolher o lado da morte e do mal? A morte e o mal pode passar pela nossa vida, mas nós podemos não escolhê-la. Aquele irmão, lamentavelmente, escolheu se resguardar, se entrar para a caverna, como na nossa linguagem nós falamos, mas ele depois vai ser lembrado de que ele tinha sido chamado para fazer o bem e não o mal. E o fato de que seu irmão tinha feito mal, cometido a morte, não significa que a vida dele tinha acabado. O legado que ele deixou foi muito mais importante que o legado de ator que ele teve. Foi um legado de salvar uma vida. Queridos e queridas, quantas vidas você tem salvado? Pelo menos tem se esforçado por salvar a sua vida? Ou você tem se entregado, fraquejado, errado, escolhido o caminho do erro que tem matado a sua alma, que tem definhado com a sua alma? O que você tem escolhido fazer? Quem você tem escolhido ser? Sim, escolhido, porque a escolha é sua e a palavra vai dizer: se guardares o mandamento. E quando diz se, está dizendo: ei, a escolha é tua. Se você escolher guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno, andar no caminho do Senhor, amar ao Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos e guardar os seus estatutos, então, meu irmão, minha irmã, então viverás e te multiplicarás o Senhor teu Deus, te abençoará e terá na terra em que estás entrando para possuíres. Deus tem uma porta aberta para a sua vida, Deus tem uma nova terra, Deus tem um novo tempo para a igreja dele, Deus tem um novo dele para muita gente, mas nós precisamos escolher o que nós estamos fazendo com as nossas vidas e com as vidas que estão ao nosso redor. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Deus te abençoe e a paz do Senhor.